Olá pessoal do programa Mesa Quadrada MG, eu sou Rodrigo Vieira, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês e hoje em excelentes companhias. Você já ouviu falar do Conselho Azul? Pois é, muita novidade boa por aí, você vai ver aqui hoje no programa. Então começo com ele, boa noite Toninho. Boa noite galera aí, internautas, prestigia aí o nosso Mesa Quadrada MG. Hoje a gente está aqui com a galera da torcida do Maior de Minas. E nós vamos também, aproveitando, mostrar aí para a galera em geral que torcida organizada não é só briga não. Então vocês esperam aí um momentinho para a gente expor, colocar bem o papel da torcida organizada também aí dos bastidores do futebol. Pois bem, como o Toninho bem falou, vamos perguntar, passar por um e falar, mostrar qual que é o papel do presidente e de toda a torcida, porque já imaginou o futebol sem torcida? Não tem como. Não tem como. Então começo com ele, de uma torcida que eu gosto bastante, que une duas coisas, o golo e o futebol. Eric, seja bem-vindo, meu amigo, da Cachazeiros. Isso. Primeiramente, obrigado a todos, né? O pessoal do TFC, da Geral, Toninho, Rodrigo. Prazer aí, é a primeira vez que eu venho aqui apresentar aqui, falar aqui um pouquinho para vocês do Mesa Quadrada. É uma honra e vamos passando? Quer falar? Vamos passando. Boa noite, grande Fabrício, representante aí da Geral Celeste, uma torcida que eu tenho muito carinho. Passei a conhecê-los em comemoração dos 20 anos da Libertadores. Foi sensacional. Primeiramente, parabéns pelo evento e seja bem-vindo, Fabrício. Obrigado, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, agradecendo aí por essa presença aqui no programa. É um prazer fazer parte aqui, junto com os meninos da Cachazeira aí, TFC, e representando o Conselho Azul, né? Que é o que nós vamos falar aqui mesmo e dar uma referência. Com certeza. E por último, e não menos importante, Grande Casa Grande, é um prazer recebê-lo aqui, meu amigo. Não, o prazer é nosso, agradeço o convite do Toninho, do Rodrigo, e estamos aí para falar do Conselho Azul. O Conselho Azul, galera, é um movimento novo e que eu vou dar a oportunidade aqui agora para cada um de vocês falar um pouco sobre para que vem agregar o Conselho Azul. Desmistificar essa história de violência, de que torcida incentiva, faz apologia à violência. Não é essa a ideia não, pessoal. Eric, começa falando um pouquinho pra gente sobre o movimento, como surgiu a ideia. Então, igual a gente estava conversando aqui agora há pouco, teve uma certa provocação lá do eixo Rio-São Paulo sobre doações, falando que o único que não poderia participar era a torcida do Cruzeiro, porque estava sem dinheiro, essas coisas todas. E acabou que meio que surgiu assim, sabe? Mas eu queria tocar num ponto chave da questão. Hoje muita gente leva a sério, leva a ação social, o ajudar como uma forma de mascarar certos erros. E o Conselho Azul é totalmente contrário. Tanto é que a gente estava conversando aqui nos bastidores, muita gente nem sabia, até se impressionou com o tanto que a gente doou e fez. A gente foi em diversas favelas, aglomerados de BH, foram mais de 50 toneladas de alimentos, né, de cestas básicas, e você não viu isso na mídia. Sim. Então, se fosse uma coisa para mascarar, a gente colocou nas nossas redes sociais e quem quiser ver, viu lá e pronto. Então, não é isso. Realmente é um conselho sério, composto por 7 torcidas do Cruzeiro, que está em prol de ajudar. E seja atleticano, seja cruzeirense, lá no aglomerado, lá na favela, não tem isso que é só ajudar o cruzeirense, o atleticano. Tanto é que nas fotos lá do conselho, você entrar aí hoje, @Conselho Azul, você vai ver que tem uma menininha com camisa do Atlético, segurando uma cesta básica e um cara da Máfia Azul abraçando ela. Não tem isso. Então, aí eu vou deixar mais aqui o espaço aqui para as outras pessoas também falarem. Bacana, show de bola essa iniciativa, hein? O Eric é da torcida Cachazeiros, está representando. Fabrício, me diga uma coisa. Recentemente, nós vimos a própria torcida do Cruzeiro brigando entre si. O que o Conselho Azul prega para evitar isso, uma harmonia? Qual que é o intuito do Conselho Azul para evitar até mesmo a própria briga interna? Então, Rodrigo, essa foi uma das ideias, né, do Conselho Azul. No final do ano passado, nós fechamos um ano, além da queda do Cruzeiro, com uma imagem muito ruim que a torcida passou para o torcedor comum do Cruzeiro, né, para o público em geral. Então, em janeiro, começamos a conversar, fevereiro, juntamos todo mundo aí, e abraçou essa ideia, onde fizeram a paz algumas torcidas que não estavam se entendendo, né, existia algumas rinchas de uma torcida com outra, falta de diálogo às vezes, e esse conselho aproximou tudo isso, né. Na verdade, falar que vai acabar, a gente não consegue garantir isso. Foge do controle. Mas vai minimizar. Só dos líderes sentarem na mesa hoje, conseguir tomar decisões juntos, sabe, fazer projetos juntos, para arquibancada,
para voltar à ação social, para o próprio clube, sabe? Nós temos muito, não só o Cruzeiro a reconstruir, mas as torcidas também. E isso é um passo... Aproveitar o momento, reconstruir o primeiro passo, é inicial. Na verdade, começando agora com essas 7 torcidas que são as maiores do Cruzeiro, né? Mas a ideia agora, nós estamos mexendo com todo esse estatuto para a gente tentar abraçar não só essas maiores, mas no geral a torcida do Cruzeiro e tentar fazer um passo só, uma caminhada só em prol do Cruzeiro. Sim. Felipe, vamos lá. Para quem não sabe, Geral Ponto Celeste é administrada pelo grande Felipe, administra as redes sociais. Então, Felipe, você como rapaz da mídia, como que o movimento pretende fazer para transparecer o que vocês querem implementar entre as torcidas, a paz, vamos dizer assim, nas redes sociais? Qual que é o método que vocês vão utilizar? Rodrigo, hoje é muito importante essa questão da rede social, que hoje tudo gira em torno da mídia, né? Então, como a gente tem, o Eric já falou a respeito do Instagram do Conselho, a gente tem como objetivo criar esse conselho para unificar as torcidas e ser um porta-voz do torcedor cruzeirense, né? Não só das torcidas organizadas, mas também do torcedor cruzeirense em geral. E hoje as redes sociais é justamente mostrar aquilo que não chega na mídia, né? Porque hoje a mídia tem aquele intuito de mostrar a violência. Se tiver confronto nas ruas, antes dos jogos e tudo mais, então a mídia tem aquele interesse de vender aquilo. Então hoje a gente trabalha na rede social justamente com isso. Mostrar a ação social, mostrar o dia a dia da torcida, a festa que a gente faz. Então eu creio que a rede social hoje, a gente trabalha nesse objetivo. Bacana. Até mesmo porque, como você disse, a notícia ruim tende a vender muito mais do que uma notícia boa. TFC, grande Casa Grande. Como começou o movimento? São quantos integrantes de torcida? Como começou bem lá no inicinho mesmo? Conta um pouco pra gente. Então, o Conselho Azul inicia o projeto no início do ano, fevereiro, março, com 7 torcidas, as 7 principais torcidas do Cruzeiro, e tivemos diversas reuniões presenciais. Na época a pandemia não estava o caos que tá hoje. Tivemos diversas reuniões presenciais, tratamos de diversos temas, e em um certo momento, por razões particulares, nós tivemos um afastamento de uma das torcidas, mas o objetivo do Conselho Azul é para que volte todas as torcidas, as 7 torcidas, e que a gente consiga incluir, inclusive, as torcidas que são consideradas menores, mas que têm o seu apelo. Então, hoje, oficialmente, o Conselho Azul conta com a Máfia, com a TFC, com a Geral Celeste, com a Cachazeiros, com a Torcida Jovem e com a China Azul. Não esqueci de ninguém. E o nosso interesse é que a Pavilhão volte, o nosso interesse é incluir a Mancha, incluir a Rasta, incluir todas as torcidas que de forma tem, harmônica. Exatamente, que tem o trabalho de elevar o nome da instituição do Cruzeiro, que é o objetivo de todo mundo aqui. Sua primeira pergunta, Antônio Vital. Tudo bom? Primeiramente agradecendo, né, vocês aí por essa moral ao Mesa Quadrada, o internauta aí nos deu um joinha aí, um like, né, apoiando o nosso projeto aí. O seguinte, eu acompanhei bem a última diretoria, né, a queda, a renúncia, a torcida lá fazendo movimento na sede, ou seja, pressionando essa diretoria para sair. Eu gostaria de saber esse conselho da torcida, qual que é o papel dela, o Felipe bem falou, né, de porta-voz. Qual que é o papel dela nessa interlocução, nesse momento de angústia de 9 milhões de cruzeirenses? Vocês fazem esse papel, estão ali com a diretoria, levando a voz do cruzeirense para a diretoria? Vocês têm essa interlocução com a atual diretoria? Então, na verdade, a conversa com a diretoria sempre teve. Sempre teve, algumas vezes melhores que as outras, sabe? Tem épocas que são mais difíceis, mas sempre teve. A ideia do conselho foi exatamente essa, porque até ano passado, né, as torcidas chegavam individual. Unir mais as ideias. Então, chegava praticamente individual na diretoria, né? Chegava assim, não era aquele negócio que chegava em massa, uma ideia completa, igual hoje é o conselho. Se vai, geralmente chega 2, 3 representantes do conselho, busca a ideia e abraça a ideia toda em conselho. Tudo é votado entre nós, é decidido entre nós. Então hoje seria mais fácil isso. Cria uma legitimidade. Só para encerrar, já emendando. Maior. Essa diretoria ouve a torcida? Ela é receptiva ou não?
Então, eu vou só interromper um pouquinho. Fica à aqui. vontade, quem tiver mais abalizado Tanto para é que responder. muitas coisas que estão sendo feitas hoje, a gente teve uma reunião, acho que de 5 horas, 4 horas com o Cruzeiro. A gente apresentou diversas coisas pro Cruzeiro. O Grandão também teve várias ideias bacanas. E tem muitas coisinhas aí da atual gestão e marketing que foram baseadas em coisas que nós sugerimos também. Então, tem o papel do conselho nosso também é levar também ideias que a gente vê nas redes sociais nossas, que partem de torcedores, e levar para o Cruzeiro. E da gente também, entre a gente. Eu Então, acredito, Eric, que essa nova gestão, o Sérgio, ele é muito transparente e ele parece ser muito receptivo. Então a tendência, não só interna, mas também com a torcida, é que melhore bastante, né? a tendência é essa, a gente espera isso, cada vez fica melhor. A gente tendência é essa, o momento dele agora estão mais difícil, focado né? em dívida, pagar as quitadas do Cruzeiro. Não está tendo aquela comunicação direta com o presidente. Nós, antes dele assumir, nós conversamos não só com ele, mas com todos os candidatos ali da época, tanto para assumir a mesa do conselho quanto da presidência, né? E após, ele fez um compromisso com a gente, 15 dias tem uma reunião com a gente, assim que ele assumisse, teve essa reunião. E a partir daí, ponto, não teve mais. Nós conversamos com o Edinho, com o Léo, hoje colocaram um responsável, o Léo, para conversar com a gente lá. Não está tendo essa conversa com ele, mas no início teve essa conversa, mas ficou muita coisa parada. Nós passamos por ele, ficou muito tempo parado, mas acredito que seja o tempo também. A gente tem que entender Tem que que dar- cada dia é um incêndio para pagar. Isso, Tem vários que são exatamente. 3, Mas então é Você tem que complexo. entender o lado também. É. E está num momento assim, que a torcida não está sendo tão exigida, né? Porque não está tendo jogos, pandemia, Exato, tudo parado, então ainda não deu nem pra gente. Não deu para fazer o teste ainda. Isso. Pois bem, vamos expandir um pouco o assunto. Como que vai ser o Conselho Azul com outras torcidas? Por exemplo, com o Atlético, a torcida do América, em termos de paz. Porque dirigente, igual na época do Calil e do Perrella, era aquela briga na mídia e por trás tomando uísque junto, né? Então, assim, acredito eu, pessoas de bem como vocês são, que tende a querer, não é assistir jogo a loucura com a geral, com a TFC, mas pelo menos ter um bom convívio e não ter uma violência. Acredito eu que parta desse princípio. Então, parte do princípio deles lá, mas não tem como eu falar com você que a gente. Que as torcidas, isso aí é uma coisa que é no Brasil. É. Na cultura é essa. É sociológico, Mundo isso é é uma isso situação mesmo. da sociedade, não tem como você Então, mudar isso com o conselho. Questão de segurança mais também. Você pode até tentar, porque é um objetivo em comum, ajudar, né, certas pessoas, mas acaba que você faz algo assim, você pode colocar em risco outras pessoas, vai que tem um desentendimento, mas a ideia é legal, mas na prática... Talvez eu não me fiz tão claro, vou tentar reformular a pergunta. Estou dizendo em casos, por exemplo, do Chevrolet. Lembra daquele rapaz que tomou uma paulada? Sim. Vocês não prezam isso, a gente quer mostrar bastante jamais. esse conteúdo, porque a mídia mostra, né? A gente estava até falando que vende a notícia ruim. Vê um atleticano na rua passando próximo, deixa o cara, é isso que eu estou tentando na dizer. verdade- O que o conselho preza por Então, isso? a ideia é essa, é o que você falou, né? A mídia vende notícia ruim. E nós não passamos, e são casos isolados assim, porque não só em torcida organizada, todo mês existe aquelas pessoas que às vezes saem um pouco da linha, né? Saem às vezes até demais. E a torcida organizada, nós temos aí uma caminhada que é o ano todo, nós não paramos. A torcida não para nem em janeiro, nem em junho, não tem essas férias para a torcida. Essas são sempre fazendo ação, fazendo uma coisa ou outra. Mas a torcida organizada só aparece para a mídia quando tem essa situação ruim. Só aparece na página policial. Só na página policial, sabe? Nunca é focado isso. Então, quando dá um deslizezinho, aí aparece a torcida lá julgando, criminalizando a torcida. Naquela parte boa, sim, vou te falar a verdade, que nem o próprio clube costuma nos mostrar, nos divulgar. Porque uma ação igual essa que nós fizemos no Cruzeiro foi uma da maior ação do Brasil. 50 toneladas, a maior do Brasil. Nem o próprio clube Utilizou isso como marketing, seria usou isso como interessante. marketing, entendeu? Você entrou num ponto positivo. O programa Mesa Quadrada, ele preza em resgatar velhos ídolos, como veio o Nonato, como veio o Somália, do América, né, representando o América, o Dadá Maravilha representando o Atlético, e preza também mostrar um outro lado que a mídia não vende. Então vamos falar de uma coisa boa que eu fiz na chamada do início do programa, ação beneficente. Quantos quilos foram arrecadados precisamente e como surgiu a ideia? Você mencionou no início, né, Eric? Mas delonga um pouco mais,
como que surgiu, a quantidade, as dificuldades encontradas nas periferias, né? Porque isso a mídia não mostra. A mídia não mostra que vocês, presidentes da sua respectiva torcida, entram em uma periferia para buscar melhoria, até mesmo para a própria periferia. Ele está mais ligado às redes sociais. Foi divulgado em algum momento, em alguma mídia? Não ser a de vocês, né? Infelizmente não. A gente até gostaria que tivesse uma repercussão maior, né? Do próprio Cruzeiro, que a gente estava esperando, infelizmente não teve. E até outros meios também de comunicação que poderia ter abraçado essa ideia, porque não é todo mundo que acompanha o dia a dia de torcida organizada. Então, se, por exemplo, uma grande emissora pudesse ir lá divulgar esse trabalho que a gente estava fazendo, talvez a gente alcançaria até pessoas querendo participar, fazer doações, a gente conseguiria atender uma demanda muito maior do que atendemos. Tá vendo, Seuzinho, nosso editor? Coloca exclusivo aí, que isso aí não foi noticiado ainda não, e é de suma relevância, né? Desmitificar essa situação, até pegando um gancho aí, a gente desmitificando essa questão de violência. Se o cruzeirense, aquele que quer fazer parte da torcida organizada, qual que é o passo? O que ele deve fazer? O que ele deve procurar? Quais são os requisitos? Enfim, como proceder o cruzeirense que quer entrar em qualquer torcida aí? Então, isso na torcida do Cruzeiro hoje até é fácil, né? Porque tem para todos os gostos. Quem gosta da cachaçinha vai para cachaceira. É isso mesmo. Então lá tem bastante, né? E hoje em dia não tem muito isso. As pessoas começam, até mesmo fazer parte da torcida, elas começam, quem acompanha mesmo Mineirão e tudo, começa ali às vezes pela turma, pelo cântico que a torcida faz, pelas canções da torcida lá, começa a colar do lado ali e acaba, às vezes, ou virando membro, ou então até participativo, mais do que membro mesmo, mas sempre ali na arquibancada. Mas tem uma formalização, não tem escrito, todos eles têm cadastro, todos eles têm, né? No site, onde todas as torcidas, né, tem Muita site. gente procura a gente pelo Instagram, né? Não sei no caso das pessoas também. Porque Nas redes sociais, né? hoje a pessoa pode ir no Mineirão, né? Porque ninguém assiste jogo sozinho no Mineirão, né? Então, é muito difícil a pessoa estar. Então sempre tem uma torcida uma do lado da outra para qual você se espelha mais, ou gosta, ou então pelas redes sociais. A pessoa chega, manda uma mensagem, eu quero participar, como faz? Aí a gente fala, olha, a gente se encontra em tal lugar, portão tal, não sei o quê. Aí chega lá, a gente apresenta para todo mundo, para a pessoa não ficar sem graça. E acaba muito de doação de cestas básicas. Não é só isso o conselho. Como, por exemplo, nosso amigo aqui da China Azul, que é a nossa torcida, lá ele faz café da manhã para o pessoal do aglomerado. Tem uma instituição dele que tem escolinha para as pessoas, para não ir no mundo das drogas, essas coisas todas. Nós levamos em todas as ações nossas jogadores do Cruzeiro. Então, hoje na Rede Globo estava passando uma entrevista do Marcelo Moreno. Aí eu contei para meu pai e minha mãe um caso muito interessante, que foi lá no Marimbondo, lá em Contagem. Alguém falou assim, Moreno, nós temos que andar rápido aí porque tem outra ação nossa. Ele virou e falou assim, não, enquanto os meninos não tiraram foto comigo, ele tirou foto com todos os meninos para depois ir embora. Bacana, então, a gente leva muito mais do que apenas alimento. A gente leva entretenimento, leva aquele ídolo, né? Para a criança se espelhar nele. Eu e o Nonato jogaram bola lá com os meninos da Ventosa. Na quadra do Cabritinho. Na Ventosa não, desculpa, na Pedreira. Isso tudo é organizado pelos dirigentes das torcidas, pessoal. E essa justificação, às vezes, que se o Cruzeiro, a gente tentou algumas vezes, se consegue, tipo, a liberação do Raposão, Raposinha, sabe? Agora tem a Salomé também. Para levar nessas ações da torcida organizada, você não tem noção da alegria de uma criança tirar foto com... Sabe, coisas... Isso eu já te adianto que isso depende da diretoria, porque o Raposão, você sabe, é um cara sensacional, então quanto a ele não tem problema. Agora vamos ver se a nova diretoria toma uma postura diferente das antigas, e fica também a Band Minas, a TV Alterosa, o Globo Esporte Minas. Olha que bate-papo bacana para poder mostrar o outro lado da moeda. Né? Não seria interessante em cadeia? Mas eu quero só pegar um gancho aí que você está falando, das redes oficiais, por isso que é o papel importante dessas mídias alternativas, nosso canal YouTube, porque geralmente, aqui eu não estou criticando ninguém, mas é uma constatação, essas redes oficiais, elas têm rabo preso, com instituições, com patrocinadores que evitam essa situação. Querem criminalizar mesmo as torcidas organizadas. Então eles vão encontrar dificuldade. Por isso a importância dessa mídia alternativa. Do YouTube, que hoje mesa quadrada, para a gente estar fazendo isso. Eu vou te falar porque a gente não tem nem como fazer um levantamento detalhado assim, mas nesse período de
você ter ideia, eu acho que não só aqui, Cruzeiro, mas no Brasil, eu acho que nenhuma instituição doou mais do que torcida organizada. Pois é, Mas e dá no audiência Brasil por todo, fazer uma... todo o Brasil. Você acompanha por nós temos um grupo nacional das organizadas. Sim. Então nós acompanhamos por todo o Brasil. É assim, é diariamente. Todo dia estão na rua fazendo. Você pega a Mafra, tem um trabalho aí diariamente. Você pega a Pavilhão, que tem o Cabritinho na China Azul. Então todas as torcidas têm. Como que é? Conta um pouquinho cada um, a TFC, a Geral Celeste e também a Cachazeiros. Conta pra gente um pouquinho como que é aquele torcedor. Ah, beleza, eu quero filiar nenhuma da torcida. Tô indo lá, tem o crachazinho, igual você falou, tem toda a inscrição, todo o procedimento. Mas beleza, eu gostei demais da torcida. Como que é para viajar com a TFC? Como é tranquilo dentro do... Lógico que vai ter o fuzuê, mas em questão de violência não tem nada, né? Absolutamente nada. Hoje, a questão do torcedor se associar, se juntar a uma organizada, é simplesmente uma questão de identificação. E numa pergunta anterior, você chegou a citar, inclusive, a questão de requisitos. O requisito é ser cruzeirense, é básico. Não tem muita historinha, você não precisa ser mais do que ninguém, você não precisa fazer nada diferente do que ninguém. Você precisa ser cruzeirense e ter uma identificação com a torcida que você escolheu. Então, o ônibus é super tranquilo. É todo mundo em pé, cantando o tempo inteiro, mas sem violência, sem nada disso. E na Geral Celeste? Então, na geral, ela é a mesma coisa, super tranquilo, né? Na geral, a gente faz um trabalho de caravana, começou isso até na gestão passada com o Leandro, que vem com ônibus mais até voltado um pouco mais para luxo, né? Nós fazemos uma caravana, mas todas as caravanas também, assim, é open bar. Nós fazemos todas as caravanas com cerveja e refrigerante. Igual liberar. Na ida, né? Porque na volta não é nada. E é super tranquilo, bem tranquilo, família, mulher, criança, que tiver fim de dia, é só colar que nós recebemos super bem, né? E na Cachazeiros? Na Cachazeiros não é, né? Cachaça também. Cachaça, tem até uma bebida chamada Para Tudo. A nosso amigo Ix, ele é um dos fundadores da torcida, todo mundo que vai entrando tem que tomar um pouquinho do Para Tudo. É um batizado que a gente faz lá. Algumas viagens que a gente não vai pra pública e é tipo assim, só para as organizadas. Às vezes divide o ônibus, vai ter um lugar. Então evoluiu o open bar. Na minha época de caravana não tinha nem água mineral. Era daqui do Rio de Janeiro, aí só, às vezes nem parada tinha. Mas, só pergunta também pro pessoal. Esse momento, Cruzeiro, como é que vocês estão vendo aí, rapidamente? Eu sei que o papo aqui era para ser torcida só. Esse aqui tá até fora do script. Mas não se preocupa. Qual que é a opinião da torcida? Tá lá na arquibancada, que tá no dia a dia. Rapidamente, não precisa se delongar muito, só para sentir o que vocês acham. Eu vi um dirigente, não sei se foi o Baroni, falando, achei muito interessante no auge da crise. Ele falou assim: por maior que seja a crise do Cruzeiro, o Cruzeiro vai ser maior do que essa crise. Ou seja, traduzindo, ele vai conseguir superar. É o que vocês acham também? Com certeza. Se fosse isso, a gente já tinha desistido. Já tinha pendurado esse Jamais. tema, né? Bem confiante, eu acho, tanto o torcedor do Cruzeiro como as torcidas todas. O Cruzeiro vai dar a volta por cima. Tem até uma frase que a gente brinca muito, que é do River Plate. E aconteceu com o River Plate. Eles fizeram uma faixa gigante. Nós vamos voltar e pisar na cabeça de todo mundo. E eles colocaram essa faixa lá na segunda divisão. E eles voltaram e pisaram na cabeça de todo mundo. Verdade. E o Cruzeiro vai voltar e vai pisar na cabeça de todo mundo. É isso mesmo e tem que ser assim. Tem que ser assim. Não? Na verdade, eu acho que o sentimento do cruzeirense não é nem medo, nem desespero, assim, sabe? Porque todo mundo tem certeza que o Cruzeiro vai voltar. O Cruzeiro é gigante, né? E O problema é esse aqui. vai voltar. Eu acho que é mais revolta do que passou, do que fizeram com o Cruzeiro. Exatamente. Sabe? Eu A costumo revolta falar que o Cruzeiro não caiu, derrubaram o Isso, Cruzeiro. então a revolta é com o que fizeram. Não, É. sabe? Porque ninguém tem dúvida que o Cruzeiro vai ser, porque a torcida não vai deixar, independente. Quem assumir lá, a torcida vai levar, vai carregar o time nas costas. Esse é o maior patrimônio, é a torcida. Então, E aí, assim, é muito revoltante o que fizeram, mas que vai subir, acho que todo mundo tem certeza que vai voltar. É igual, usando a palavra que o Fabrício falou, o sentimento, acho que hoje do torcedor cruzeirense é essa revolta, né, de ver o que estava acontecendo e se sentir impotente de poder fazer qualquer coisa. Então, assim, temos a certeza, o que o Cruzeiro representa no cenário nacional e mundial. O Cruzeiro é gigante e isso aí, a história do Cruzeiro não se apaga. E usando o que o Eric falou, dessa fase do River Plate, o Cruzeiro vai voltar para o lugar que nunca deveria ter saído e vai pisar em cima de todo mundo. Casa. Não tem muito o que falar, não. Nos momentos bons a gente estava com o Cruzeiro,
nos momentos ruins a gente vai estar muito mais lutando aonde estiver. Sim. A gente vai estar com o Cruzeiro. E a confiança do cruzeirense, porque não é uma confiança tirada do nada, é uma confiança baseada em história, é uma confiança baseada em conquista. Então, nós vamos voltar e nós vamos estar maior do que ele sempre. É um momento que o Cruzeirense no total vai precisar de muita paciência, né? Vai ser assim, jogar um campeonato que não faz parte da nossa história. Ninguém, eu acho, faz questão de ganhar esse campeonato. Nós já começamos inicialmente com menos 6 pontos, então até chegar naquela as zona coisas Vai ter que ter São paciência, destaques, principalmente a Acredito torcida que o de fora. campeonato pra gente vai ser no segundo turno, sabe? Uma pergunta só para emendar essa questão da pandemia. Eu tenho minha opinião particular. A torcida do Cruzeiro é tida como exigente, cobra muito do time, às vezes até injustamente. Né? E o Cruzeiro começa a situação difícil, já com menos 6 pontos, com a maioria de garotos aí. Essa falta da torcida lá na arquibancada no começo pode ser interessante para o time se firmar até a coisa voltar ao comum? Ou você acha que é indiferente? Eu posso corrigir você? Pode. Nós não estamos em falta no Mineirão. Nós estamos lá, é lógico que nós estamos representados pela gente, mas nossas faixas estão lá, nossas bandeiras estão lá, e eu tenho certeza A vibração que o está lá. jogador olha para aquilo e tem o Sim. sentimento de que a torcida está ali presente. Então, não é em vão que a gente coloca faixa, não é em vão que Não, a sem gente coloca dúvida. bandeira, é um posicionamento nosso ali Mas de apoio. A questão é a seguinte, às vezes o João Lucas pega na bola, não vê ninguém vaiando, nem consegue acertar o Eu cruzamento. espero então, que ele acerte muito, mas eu torço para que a torcida volte logo, Você porque também, lógico, nós somos evidente, fundamentais lá dentro. Mas assim, é isso, né? Eu acho que vai ser importante essa paciência, né? Que a torcida tem que ter. E não estando presente, eu acho que isso ajuda um pouquinho. Lógico que a torcida é essencial, é o patrimônio do clube. Mas nesse momento, quando voltar, não tem dúvida que o Cruzeiro vai se dar bem na Série B, vai conseguir subir. Quando puder voltar a torcida, o Cruzeiro já esteja lá no patamar mais E seguro. tem um atleticano no programa, o Magro, já apostou, querendo apostar com ele, né, Toninho? Eu aposto com ele que o Cruzeiro sobe para a Série A antes do Atlético conseguir um bi. Eu já propus Apostei essa com ele. aposta para diversos atleticanos. Eu aposto que o Cruzeiro vai para a Série A, não importa se esse ano, lógico que tem que ser o mais breve possível, antes do Atlético subir. E ninguém quer apostar, porque eles não confiam no time. Chegamos a apostar 1000% e ele não quis. não quis. Mas enfim, nós vimos aqui muita coisa legal, né, Toninho, Sim. do projeto, né? O que falta para finalizar? Já está ativo o movimento ou ainda falta alguns termos, talvez até jurídicos, para... Né, estávamos conversando. Isso, então é nos isso que bastidores. falta, né? O que falta? Nós estamos agora passando para a parte de... Nós estamos trabalhando na elaboração do estatuto, né? Para criar essa associação, porque essa associação que nós estamos com a ideia de criar não é um negócio para as organizadas aqui em si, é no geral do Cruzeiro. Nós queremos fazer algo para o Cruzeiro, né? Então, estamos naquela elaboração bem detalhada do estatuto. Nós estamos trabalhando qualquer semana ainda para a gente fazer aquela votação, eleição, mudar o que tiver que mudar, para ir registrar o estatuto, para a gente começar a caminhar legalmente, sabe? Mas já tem até diz assim, mais ou menos a liderança e tal, o Bala está em casa, que é o José da Mafia Azul, está lá em casa trabalhando em cima desse estatuto aí. Breve a gente vai estar aqui já divulgando oficialmente já Isso aí, Legal, o projeto show é de bola. bacana demais. Sua última pergunta, grande Toninho. Bom, para encerrar, agradecendo, né, a presença de todos, a força aí do nosso programa, Mesa Quadrada. O que a gente observa no cenário político atual, municipal e estadual, é uma ausência de um representante do clube. Eu acho que na política todo mundo tem que se representar, todo segmento. E o Cruzeiro não tem hoje um representante. Tem um prefeito aí que é atleticano e outros aí. O que vocês acham disso, dessa ausência de um representante lá, seja na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, enfim, um representante da torcida? Isso foi um dos assuntos que nós identificamos no começo na criação do Conselho Azul, que era a falta de representatividade do Cruzeiro no cenário político. Então, a gente tinha um prefeito a gente tem, infelizmente, ainda um prefeito que boicotou diversas festas nossas de título e o outro lado ainda tem vereadores muito engajados e a gente não tinha esse espelho na política. Esse apoio, né? Esse apoio na política. Então, a gente identificou essa falha, essa falta de representatividade e iniciamos um projeto para a gente consolidar essa representatividade, trazer um torcedor, trazer alguma pessoa que
identifique a torcida do Cruzeiro no cenário político. Já nessa eleição municipal já tem? Se Deus quiser, a gente vai conseguir lançar algum candidato que a torcida do Cruzeiro possa abraçar e possa nos representar bem lá. Pois bem, para encerrar, Eric, foi um prazer ter você aqui. Mande um abraço a todo mundo da Cachazeiros lá. Queria mandar um abraço então para todo mundo da Cachazeiros, todas as torcidas do Conselho que não estiveram representadas hoje devido ao espaço. Grande abraço e obrigado a vocês por abrir esse espaço, escutar mais um pouquinho de cada um. E voltando, acabando a pandemia, nós do Mesa Quadrada vamos numa caravana da Cachazeiros, da Geral e com certeza da TFC também. Vamos fazer assim. E vou fazer uma reportagem qual a melhor torcida. Aí questão política, representatividade, né? Só foi o Cruzeiro novamente falar sobre a situação do Barro Preto, questão de poder fazer um shopping lá novamente, aquela mesma conversa de sempre para sair da crise, que o nosso prefeito já mexeu os pauzinhos e lá não pode construir. Mas deixa eu, só eu estudei o estatuto, é o seguinte, ali foi uma doação a título de fundação e que o donatário da época tem uma cláusula que proíbe qualquer coisa que não seja destinada para o esporte. Isso. Então, mas assim, lá no Barro Preto. No Barro Preto, ali na sede. O impedimento ele é legal, não é defendendo o prefeito, não, mas há essa situação. Há um impedimento estatutário do terreno mesmo. Mas se a gente for colocar de lado a lado, não do lado do Atlético, lá não poderia fazer mil coisas. Não, concordo. Vale 2 pesos, 2 medidas. O que tem que ser pacífico aqui é o seguinte: nós estamos precisando de uma representatividade azul. Isso é fato, sem dúvida, incontestável. Com certeza. Pode concluir. Não, é esse mesmo. Muito obrigado por idealizar esse encontro, tá, Fabrício? Muito obrigado mesmo. Foi um bate-papo sensacional. As portas estão abertas, todos vocês. Foi um prazer. Eu que agradeço, quero agradecer toda a equipe aí do Mesa Quadrada aí. Agradecer até os meninos que aceitaram o convite aí, né? E falar para você que o conselho vai estar aí de sempre portas abertas também, para esclarecer algo mais que seja necessário, sabe? Também agradecer também toda a torcida, né? Toda a nação azul, né? E abraçar o clube. Abraçar vai ser um ano difícil, mas todos nós vamos tirar o Cruzeiro da situação. O momento é esse, vamos reconstruir. Grande Felipe. Rodrigo, gostaria de agradecer o espaço, Toninho, um espaço muito bacana. Disposição sempre. Bate-papo aqui muito legal com nosso amigo Eric da Cachazeiros, grandão da TFC. E assim, vou colocar todas as torcidas à disposição também do Mesa Quadrada. A gente tá de portas abertas, a caravana, a gente vai colocar. Vamos matar a saudade de 30 anos atrás. O difícil é a mulher deixar aí. Não, mas leva a mulher também, tá tudo certo. Vamos parar tudo lá. Quero agradecer mesmo o espaço, foi muito bacana esse bate-papo. E é bom a gente poder mostrar, como você falou, esse outro lado, né? Que infelizmente a mídia não mostra. Isso aí, por fim, muro de concreto, ruim de derrubar. Casão. Muito obrigado, Grande Casa Grande, pela participação aí. E a TFC não para de cantar. Não para mesmo não, quem está no Mineirão sabe muito bem disso. E eu agradeço o convite novamente e convido todo mundo a seguir a torcida nas redes sociais, nas respectivas redes sociais, seguir o Conselho Azul também, é importante para a gente ter esse canal de divulgação, convidar para a caravana e convidar para conhecer a sede. A TFC está com sede nova, então Barro Preto é nossa casa, foi o que a gente anunciou, então todo mundo convidado a conhecer a sede da torcida. Para finalizar, o arroba da torcida? TFC Fanaticruz. Geral.celeste. Geral.celeste. Cachazeiros. Isso aí, show. Mais alguma coisa a ponderar? Não, só agradecer e firme aí, sábado, estreando aí, rumo à Série A. Isso aí, eu sou Rodrigo Vieira, foi um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado, vocês estão de parabéns, que a ideia vinha, tá? Valeu. Isso aí, até o próximo.